quando ele falei sobre a ideia, ele disse-me, olha, não faças como eu, constrói o teu negócio, não te vincules emocionalmente e prepara-o sempre a vender. No início aquilo era muito complexo, eu não entendi nada do que ele estava a dizer, honestamente. Hoje faz todo sentido o que ele me disse há 3 anos atrás. Porque vais trabalhar sempre para o melhor resultado possível. Eu estava muito na operação, no ginásio, mas percebi que para escalar eu tinha que ser da operação e tinha que ter as pessoas certas à frente daquele negócio para poder replicar o processo com novas pessoas. Então eu também muito cedo percebi isso, até porque para eles que estavam a liderar o ginásio, os coordenadores, o diretor do clube, a parte técnica, a minha presença acaba por ser um bocadinho até castradora, que está ali o dono do ginásio, e até podia nem estar a influenciar positivamente, porque era um controle demasiado excessivo. E então eu disse, eu não estou aqui a fazer nada, se eles estão a entregar o resultado, se eles estão a cumprir o plano, eu antes de estar a acrescentar eu posso estar a atrapalhar. Às vezes o ser um bocadinho irracional e inconsciente é positivo. Não temos medo, não é? Não temos medo, nem temos medo, porque nem sabemos que esses medos existem, claro. Não é? E ainda bem que eu fui um bocadinho até inconsciente, com muito risco associado, quase que cego, e só tinha um plano. Isso também foi um gatilho muito... ou dava. Não havia plano B. Não havia plano B. Olá, eu sou Daniel Gomes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rumo Podcast by One. O podcast tem como missão transformar a visão do que é o sucesso e o caminho para lá chegar. Hoje tenho comigo o Artur Silva. Bem-vindo, Artur. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Nada, obrigado nós, o gosto é nosso. O Artur, filho de 2 merceeiros, marido, pai de 2 filhos e é um apaixonado pela competição. Vamos descobrir muito sobre isso hoje, tenho a certeza. Começou a sua carreira profissional no futebol aos 17 anos, acabou por se licenciar em Educação Física, seguindo o caminho do ensino. Percebeu rapidamente que não era o caminho e a carreira que desejava ter. Em 2012 é desafiado por um amigo a conhecer o mundo do fitness e a fazer parte do início de uma marca. Rapidamente se revê, sendo que é o mundo que queria estar. Desde a área técnica, comercial, gestão, foram competências que desenvolveu durante 10 anos nessa empresa, até assumir a responsabilidade de diretor de negócio a nível nacional de PT, numa cadeia, à altura já cadeia no início, uma marca com ginásio apenas. Ao longo desse período continuou a investir e a desenvolver nas competências através de uma pós-graduação e no MBA em gestão empresarial. A missão já estava lá e talvez a veia empreendedora herdada pelos pais, como já ouvimos no início, leva ao passo seguinte, a criar o seu próprio negócio, que hoje em dia é o Foco Fitness, foi criado em 2022, sendo a primeira unidade de negócio na cidade de Santo Tirso, arredores do Porto, para quem não conheça. Resultado, passado 3 anos, 7 ginásios e mais 3 a caminho em 2026. Que grande percurso. Obrigado mais uma vez. E, Artur, primeira pergunta que é clichê, começamos sempre aqui com um pontapé de saída. Este bichinho, no teu caso, do empreendedorismo, sentes que efetivamente estava lá já dos teus pais ou foi algo que foste desenvolvendo e que te foi aparecendo na equação? A gente não sei se nasce com o empreendedorismo, Daniel, honestamente, venho desse contexto familiar, de mercearia, de café, de aldeia. A infância impacta-nos bastante aquilo que é a nossa vida adulta e só quando comecei a ter outra maturidade, 35, 40 anos, é que consegui perceber o impacto que toda a nossa infância e adolescência nos trouxe. E eu, por exemplo, recordo-me de ir... A minha mãe tinha uma mercearia e ela pedia-me... Ela trata-me por Daniel, não por Artur, Daniel. Ela, Daniel, olha, vais levar aquela botija de gás à Dona Maria. E eu pegava na carrela, metia a botija de gás e ia lá levar. E desde muito pequenino que contactava pessoas, via a minha mãe a fazer contas, a gerir o seu negócio numa visão mais micro, e aquilo certamente influenciou o meu contexto. Agora, se isso me faz ter esta veia empreendedora ou não sei, mas que a origem, né, onde nós começamos a nascer, a crescer, acabam por nos condicionar e moldar um bocadinho a isso mesmo. E daí, se calhar, ter essa veia, não sei se vem dessa origem ou não. Claro, estavas a falar e acho que nunca tinha partilhado isto contigo, nós já nos conhecemos.
Eu também tenho uma infância semelhante, eu também cresci numa aldeia, nos arredores de Viseu, a minha mãe também tinha uma mercearia. E agora estavas a falar disso, a questão de fazer contas, e veio um insight de, acho que a primeira vez que eu começo a ter contacto com temas como o lucro, etc., foi efetivamente ver a minha mãe a fazer as contas de eu compro o produto por X, vendo por Y, e olha que nunca tinha pensado nisso, veio-me agora este insight. Portanto, às vezes estas conversas também me ajudam muito. E ele deu a minha mãe dizia, quanto é que ganhas, mãe? E a minha mãe dizia-me que tinha uma margem de 25%. Era mais ou menos isso. 25%. E aquilo ficou-me na memória, nunca mais me esqueci. Também era. No momento em que tu começas a tua vida profissional, eu acredito que até o empreendedorismo não fosse, se calhar, o caminho óbvio, porque ser jogador de futebol provavelmente falava mais alto, mas tu tiveste e partilhaste algumas coisas comigo, que eu fui colocando aqui nas perguntas também, é que uma condição da parte dos teus pais, quase, para fazer uma coisa tens que fazer a outra, nomeadamente estudar. Olhando para trás, e sendo um bocadinho aqui, se calhar, advogado do Arthur, de 17 anos, achas que isso foi importante ou na altura ficaste muito frustrado e só mais tarde é que viste a importância de estudar? Não, eu acho que é um gatilho. Eu sou uma pessoa de desafios e na altura o meu sonho, a minha paixão era o futebol e os estudos eram secundários, não era? E como tinha algum talento, acho eu, foi-me proposto com 17 anos contato profissional na minha cidade natal, que é Famalicão. E a condição dos meus pais, porque estavam formatados para aquilo que era, olha, tens que estudar, tens que ir para a universidade e etc. E no fundo foi a negociação que eles tiveram para comigo, porque certamente tinha uma visão mais alargada de que não havia expectativa nenhuma em relação à minha carreira enquanto futebolista, gente quando tem 17 anos menos consciente. Sim. E então no fundo foi esse o gatilho. E eu, como tinha muita ambição de jogar futebol, então tive que ir à luta e estudar, e entrar na faculdade e felizmente consegui passar nos exames, entrar na universidade, mas efetivamente acho que foi mais esse desafio, de eu conseguir conquistar uma meta exigida pelos meus pais, juntamente com um sonho meu que era jogar futebol. Engraçado, porque na realidade eles acabaram por estimular até mais a questão do futebol, dando-te este desafio extra, não é? Hoje estou muito grato àquilo que eu há não sei quantos anos atrás me revoltava, claro, indignado. Hoje estou muito grato àquilo que os meus pais me exigiram, que era inegociável. Sim, lá está. Nós, com 17 anos, olhávamos para o sonho que víamos, calhar. Hoje em dia vê-se mais pessoas, felizmente, a viver do futebol. Eu acredito que à altura não eram tantas, nem tão bem como hoje. E se calhar os teus pais, os meus pais e outros, viam mais a questão de, ok, mas vão 100 miúdos e há 2 que efetivamente fazem carreira disto. Portanto, é importante ter um plano B. Depois acabas por entrar, como disseste, na faculdade, e quando sais acabas por seguir a via do ensino. Qual é que foi o indicador ou os indicadores que tu percebeste, bem, este não é provavelmente o caminho que eu quero seguir, porque tiveste algum tempo na via do ensino, de lecionar, a educação física, mas depois percebeste que não era essa o teu caminho, não era? Sim. Acho que um fator foi crítico decisivo. Os meus colegas, pronto, nós para entrarmos na escola temos que nos candidatar, os quadros de zona e etc. E temos que ir para longe, não é? Porque começamos a ter os créditos, não é? Sim. Tempo de serviço. E os colegas iam para o Algarve, iam para a Madeira, iam para os Açores, e na altura era um salário de 1000 euros, mais ou menos. E disse, caramba. E depois eles partilhavam comigo os seus desafios, que era, eu vou gastar dinheiro na estadia, na alimentação, e eu chego ao final do mês e não ganho nada. Não ganho nada. E eu, se calhar este não é o meu caminho. E eu continuei a jogar futebol, já que estava a dar algumas aulas, por isso não estava refém da escola, porque o futebol ainda me suportava, pronto, a minha vida. E foi nessa linha temporal que eu já, mais até em fase final de carreira, que eu percebi aos 24, 25 anos que jogar na Primeira Liga já ia ser impossível. E então comecei nesse período, a olhar para o meu futuro e assim, qual é o caminho para eu seguir? Efetivamente, será que é a escola? Vou procurar a estabilidade e assegurar o meu futuro. E no meio desse caminho acontece isto, que eu tenho um amigo meu que me diz assim, a área de fitness podia ser interessante, e foi um acaso, porque acaba por ser um gatilho que é, se eu não quero seguir este caminho de lecionar, de ir para longe, de ganhar 1000 euros, e estar refém durante não sei quantos anos, estar
afastado daquilo que é o meu meio, que eu sou muito de proximidade, de família, fui educado dessa forma, era uma barreira muito grande para mim, e então o fitness foi, se calhar, uma alternativa. Numa fase inicial foi uma alternativa. E na altura tu entraste no fitness na vertente técnica de personal trainer, foi esse o caminho que comecei na base mesmo, como monitor de sala. Mas não tinha nada a ver com a tua área de formação, ou, apesar não de ser tinha nada, física, não tem nada sim, a ver. nada, até porque na minha altura nem existia a cadeira de fitness sequer, nem abordávamos o que era o setor de fitness, era muito mais biomecânica, as modalidades, tudo isso, e não a área do fitness. Por isso, quando entrei dentro do ginásio pela primeira vez, eu olhei para aquilo e vi um monte de ferro. Não percebia nada daquilo. Literalmente nada daquilo. Por isso, a minha formação académica nada teve a ver na base daquilo que ia ser depois o fitness, que é muito mais só que prescrever treino. Exatamente. Não, é interessante eu fiz esta pergunta porque também nós em Portugal, eu acho que às vezes estamos um bocadinho presos, lá está. Deste um exemplo que foi exatamente o mesmo que o meu. Tens um empreendedorismo na família, mas o que tem que caminhar não foi a ser empreendedor, foi a estudar e seguir uma carreira. Isso. E muitas vezes há muita gente que fica presa a esta ideia, não, agora estudei isto, tem que ser isto a minha vida. E quando nós falamos com pessoas de outros países, Brasil, Estados Unidos, etc., culturalmente eles são muito mais abertos a esta mudança. Não, ok, eu estou nesta área, não é a área como estou a rever, eu conheci pessoas recentemente destes países com 2, 3 licenciaturas. Porque a meio da vida, aos 30 e muitos, quase 40 anos, dizem, não é isto, eu vou fazer outra licenciatura e vou mudar de vida. Isso para nós em Portugal é difícil. Não sentiste na altura, e agora vou ser mal com a pergunta que vou fazer, que possa ter havido algum julgamento de tu que eras professor, agora vais ser personal trainer, atenção, sem nenhum desprimor dos personal trainers. Sim, é uma questão de ego. É uma verdade, é uma questão de ego. Eu vou partilhar contigo, e aí foi um difícil, foi um desafio difícil, e eu acho que consegui ser humilde o suficiente para gerir o meu ego, que era um episódio muito engraçado. E eu jogava no Famalicão, era capitão de equipa, referência aqui na cidade, e as pessoas conheciam-me. E eu entro para o ginásio aqui em Famalicão, passado um ano, e repara neste exercício que foi, e depois as pessoas à nossa volta têm este impacto, que é o tal julgamento, que é, há um ano atrás estava no estádio do Futebol Clube Famalicão a representar a cidade como quase como jogador, bandeira da cidade, como bandeira da cidade, e passado um ano estava como monitor de sala a ajudar e acompanhar as pessoas que há um ano atrás me batiam palmas na bancada. Sim. E até comentavam comigo, olha, está ali o Arturinho, que era assim que eu era conhecido no futebol, e acho que foi um bom teste para mim, foi uma excelente aprendizagem, e sinto-me orgulhoso de ser capaz de ultrapassar esse preconceito, não é? De há um ano atrás estar a representar o clube da cidade e depois estar a servir, sim, que é essa a missão, a servir as pessoas num dos ginásios da cidade. E essa questão do ego e do orgulho e da tal reprovação social, eu aprendi também isto, que é, nós para caminharmos temos que sermos mesmo fortes mentalmente em muitas situações para que as coisas realmente aconteçam, e muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, a barreira somos nós próprios, e tem muito a ver com isto do ego, do orgulho ferido, da validação social. E quando nós temos a capacidade de definirmos com clareza aquilo que é o nosso caminho e a fatura que estamos dispostos a pagar, e fazemos aqui o jogo do tico e do teco que nós temos na nossa cabeça, as nossas conversas connosco próprio, quando nós conseguimos ultrapassar isso, estamos muito mais próximos de sermos mais felizes, mais bem realizados. Pois o sucesso é uma consequência, que é muito subjetivo também. Claro. Eu li um livro, eu estava a tentar aqui agora lembrar qual é que era o livro, que falava muito disso, de que claramente as pessoas que têm sucesso são as pessoas que dominam o discurso interno. Que conseguem, todos nós acabamos por ter na altura ter algum tipo de pensamento que nos castra, que é mais negativo, e quem consegue efetivamente ter um gatilho que diz não, é isto, ok, é normal que esteja a ver este pensamento porque estou com medo ou tenho aqui alguma crença, etc., são os que acabam por ter mais sucesso. Entrevista com o diabo. Acho que é esse, acho que é. É interessante. Tu, agora falando em livros, não tenho que ser essa a resposta, mas
para poderes ser resiliente desse ponto de vista, procuraste alguma estratégia, desenvolveste alguma estratégia, o que é que fizeste? Porque acredito que tiveste que arranjar estratégias para isso. Sobre a resiliência, eu acho que o futebol e a competição coletiva traz muitos soft skills. Pois. Muitos soft skills. E desde os 9 anos que eu competia, já, não como profissional, mas como amador, e essas competências da resiliência, de ser escolhido para jogar, de ser convocado, de perder e dar a volta por cima, a necessidade, também porque vim de uma estrutura familiar não abastada, até porque o futebol me permitiu pagar os meus estudos, okay? E eu consegui estudar e depois acabei por entrar numa universidade privada, não é? Mas paguei muitos estudos com o futebol e todas essas experiências vão-nos alimentando e vão-nos dando mais forças para nós, depois no futuro, sermos mais capazes de poder ser resiliente às adversidades que nos vão acontecendo. Eu acho que tem muito a ver com isso, com as experiências que vamos tendo ao longo da nossa vida. Sem dúvida, e a questão do desporto alta competição, não tenho muitas dúvidas que será provavelmente das maiores soft skills que alguém pode querer. Eu vi no outro dia, acho que era no Bank of America, que eles dão prioridade entre 2 cargos se uma pessoa praticou algum tipo de desporto, até porque nos Estados Unidos ele tem uma cultura de desporto na universidade muito, muito grande, versus alguém que nunca praticou qualquer tipo de desporto. É muito engraçado e por acaso não estava a fazer essa associação e obrigado por teres trazido isso. Depois, como é que foi o teu percurso dentro dessa empresa? Foste tu que foste ambicionando subir, crescer, ou foste sendo reconhecido? Porque isso é importante também. Eu sou competitivo por natureza. Okay? Eu não gosto muito não lido muito bem com a derrota e gosto de ser sempre melhor. Obviamente que não vale tudo, mas sou competitivo por natureza e independentemente daquilo que eu pensava, que se me perguntas de uma fase inicial eu perspectivava fazer uma carreira, não, mas uma coisa desde o momento em que eu entro, eu quero ser melhor e quero fazer melhor e isso alimenta a minha autoestima e autoconfiança. Tive a oportunidade de entrar numa marca que estava em crescimento e então, juntamente com as pessoas que se cruzaram comigo, que tiveram um impacto gigante no meu desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento, nas minhas competências técnicas, de gestão muito, de cultura também, acabou por ser uma consequência do crescimento da própria marca, das oportunidades que foram surgindo e depois ser reconhecido, de certa forma, com um novo cargo e um novo desafio. E para mim desafios é sempre estimulante e acabou por ser isso um bocado uma consequência daquilo que... Depois foste aqui ao longo do teu percurso, como eu disse aqui até na introdução, procurando mais formação mais académica. Sentiste essa necessidade? Foi-te aconselhado por alguém? Porquê é que tomaste essa decisão à altura? À medida que nós vamos, ou que eu vou percebendo mais sobre as coisas, cada vez sinto mais necessidade de aprender mais, porque tem aquela sensação que sei menos. E as pessoas que estavam à minha volta também me estimularam nisso mesmo. Eram pessoas que estudavam muito, que investiam em muita formação, tivemos bastante consultadoria em termos de fitness, e eu ia entendendo que sabia muito pouco daquilo. Então, como eu também queria crescer, queria ser melhor e queria crescer e estar preparado para as oportunidades, eu fui muito mais proativo do que reativo. Isto é, eu não fiquei à espera que me promovessem para eu depois tirar uma formação mais específica. Não, eu primeiro fui investindo na minha formação para depois, quando tivesse a oportunidade, eu ter a autoridade ou a capacidade de levantar a mão e dizer, ok, eu estou aqui. Sim. E então sempre foi essa a minha forma de
de ver. É interessante porque nós até falámos um bocadinho off sobre a questão do percurso académico, não é? Que hoje em dia parece que se deixa de lado o percurso académico e lá está, não há caminhos certos, e há pessoas que o percurso académico faz sentido, há outras pessoas que faz mais sentido, por exemplo, sei lá, ir a um tipo de formação mais técnica, porque precisam, se calhar têm uma base muito académica e precisam de ir buscar a vertente mais técnica, e isso é importante. E tu escreveste aqui uma frase que eu vou agora citar, que é: o MBA impactou-me do estado inconsciente e competente para o estágio consciente incompetente. Hoje em dia, o que é que tu fazes continuamente para garantir que estás esperto, que existe esta incompetência inconsciente? Olha, eu faço o que eu há uns anos para cá tenho feito, que é olhar para quem já passou pelo processo, olhar para quem já está muito mais à frente, observar e aprender e tentar entender como é que pensam, como é que agem e porque é que agem daquela forma. E então, quando nós temos mentores de referência, que alguns deles podem estar próximos de nós, outros até tão bem distantes, mas conseguir perceber que falam sobre este conceito, falam sobre equity, falar sobre, por exemplo, alguns conceitos financeiros, alguns conceitos de marketing, de branding, e aquilo ficava-me na retina, mas eu ainda não sabia o que aquilo era. Então, no fundo, esta necessidade de ir sempre para o nível seguinte, que é olhar para quem já está no nível seguinte, perceber como é que eles pensam, perceber o que é que eles fazem, para depois, a mim motiva-me que há sempre mais um degrau a subir. Então eu vou à procura desse degrau, e isso é que me alimenta para eu não ficar estagnado, e eu acho que a evolução é que nos faz sentir bem, é nós olharmos para trás e assim, ok, eu estava no ponto A, passei para o ponto B e agora ao ponto C, e quantos pontos é que vão existir a seguir? E há imensos, garantidamente. Engraçado, deve-te acontecer uma coisa que às vezes me acontece a mim, e não quero ser falso humilde, portanto não tenho problema em admitir estas coisas, que é, a na altura faço alguma coisa, o que seja, uma reunião, o que seja, no final penso, como é que eu fiz isto? Há 10 anos atrás não era capaz de fazer isto. E isso dá-me um gozo, pelo menos a mim dá-me um gozo tremendo, mas assim, ao mesmo tempo também começo logo a pensar, ok, eu não posso ficar aqui, tenho que continuar, porque eu gosto muito da frase do Roger Federer, que é quando ele era número 1, ele tinha o recorde de mais semanas em número 1 do mundo no ténis. Quando estou em primeiro lugar, o que é que eu tenho que fazer para que os outros não me alcancem? Portanto, esse é um pensamento que eu trago muito comigo. Vamos passar aqui para a próxima fase no teu percurso. Fizeste um percurso, obviamente, muito bom dentro de uma empresa, mas até na altura dizes, ok, agora está na altura de ir para outros caminhos. Tu saíste já com a intenção de criar o teu próprio negócio? Foi algo que aconteceu depois? Tu sentias que precisavas de algo novo? Como é que surgiu essa necessidade de mudança à altura? Olha, foi as duas coisas. Eu estava numa marca, senti-me muito bem e durante um período muito longo, e fui... ao longo do tempo fui percebendo que havia alguns valores e a transformação, porque quando nós estamos numa marca ou numa empresa que é pequenina, os valores e a cultura são mais fáceis de estarem protegidos, e quando uma marca escala é desafiante mantermos isso, e cheguei a uma altura que realmente me sentir algum desconforto, porque eu estava feliz, e durante aquele período todo estive muito, muito feliz a trabalhar e a fazer o que estava a fazer. Depois fui entendendo que algumas coisas não estavam tão alinhadas com aquilo que eu queria para mim, e então acabou por ser um gatilho, ok, o que é que eu posso fazer a seguir? Já estava como diretor de negócio, já estava numa posição extremamente confortável, e há sempre um passo a seguir, há sempre um degrau para subir. E o próximo grau era mesmo esse, era ok, bora lá construir, criar a minha própria empresa, e também tenho alguns desafios, que era ok, eu queria construir a minha empresa, mas não tinha dinheiro. Agora, outro desafio, porque é ser empreendedor sem dinheiro, é um bom tema. É muito giro falarmos sobre aqui o empreendedorismo e etc, mas isto tudo sem capital, é extremamente desafiante. Há caminhos. Mas nunca surgiu isso aqui. Acho que é um tema importante para nós, até porque eu acredito que vontade de empreender muita gente tem, mas há sempre alguma coisa que impede. Ou é
dinheiro, ou é falta de conhecimento, ou falta de tempo, etc, etc. E a verdade é que quem quer fazê-lo, não é? Já vamos lá como foi o teu caso, acaba por arranjar uma solução. Eu estive numa palestra há uns tempos, uma pessoa partilhou, não vou dizer aqui a pessoa para manter o sigilo, criou 2 negócios que vendeu por muitos milhões e os 2 sem dinheiro. Uau. Zero. Uau. Ele partilhou, depois posso partilhar em off contigo a história, porque é muito interessante, e às vezes, lá está, as pessoas ficam presas pelo facto de não ter dinheiro, e hoje em dia vivemos numa sociedade que tem fundo de investimento, muitos fundos de investimento com muita capacidade de investimento. Agora, como é que foi no teu caso? Não tinhas dinheiro, mas tinhas muita vontade, foste procurar investimento? Sim. E daí eu falar um bocadinho sobre o MBA e da fase inconsciente e competente para a consciente e ainda incompetente. Por exemplo, o que é que ele me trouxe? Eu, por exemplo, consegui construir um plano de negócios, um business plan 360, a parte financeira, a parte do marketing, e eu apresentei isto a uma pessoa minha conhecida, muito próxima, de confiança, e disse: "Pai, tenho esta ambição, eu tenho já algum conhecimento sobre esta área, já são muitos anos, já provei na minha carreira profissional que eu sei fazer isto, e eu agora ambiciono o passo seguinte, que é ter o meu próprio negócio. Só que eu tenho um problema, não tenho dinheiro." E ele então conta-me como é que tu queres montar isso. Então já tinha tudo preparado. Foste muito diretivo, provavelmente. Fui muito diretivo. O que é que isto quer dizer? Que é, se eu não tivesse conhecimento e que pusesse aquilo na prática, ok? E eu não tinha a capacidade de apresentar, no fundo, um plano de negócios bem estruturado, bem fundamentado, em que realmente convencesse aquela pessoa a investir no negócio. E isso, o tal conhecimento, foi para mim foi fator determinante, porque senão provavelmente hoje não tinha capital, nem a banca me emprestava dinheiro por motivo nenhum. Sim, até porque na tua área, na minha área é um bocadinho diferente, porque o investimento é ligeiramente mais curto. Na tua área, não é? Qual é a área, a dimensão média de um ginásio vosso hoje em dia? Estamos a falar de 1200, mínimo 1000 metros quadrados para cima. Estamos a falar de um investimento só por aqui, mesmo para quem não tenha noção, já se percebe que é um investimento relativamente avultado. Estavas a falar, e por acaso lembro-me de uma frase de uma pessoa que me disse aqui, às vezes estes podcasts depois levam-nos a conversas off the record, que são muito interessantes também. Tenho pena às vezes não ficarem gravadas, mas percebo que não podem ficar. E a pessoa uma vez disse uma coisa, que é: tu, para ser sócio de alguém, ou para criar um negócio, precisas acrescentar uma de 3 coisas: ou dinheiro, ou conhecimento, ou tempo. Tu, na realidade, podemos estar a olhar para aqui, mas o Arthur não tinha dinheiro, mas tinha outras 2, que era o conhecimento e o tempo disponível, não é? Porque há aqui uma coisa que acredito também tenha acontecido. Nos primeiros tempos do negócio, isto lá está, estamos a falar do que é bonito e o que não é bonito no empreendedorismo, tu estiveste a trabalhar provavelmente sem grande retorno, portanto, só com o teu tempo a ser entregue, não é? Sim, é isso. Acabei por... Eu costumo dizer isto, que é, se nós temos a mentalidade de empreender, mesmo quando trabalhamos para outros, se empreendermos dentro da própria empresa, porque se formos extremamente profissionais e bom naquilo que fazemos, nós estamos a empreender dentro de uma própria organização. Claro. E não só trocarmos dinheiro por tempo, porque mais à frente vai haver um retorno que pode ser eu ser empreendedor, ou então ter outro tipo de oportunidades, porque o mercado também vai procurar... Dentro da empresa ou fora da empresa. Ou fora da empresa. E então eu também acabei por empreender dentro da própria organização. E isso levava-me sempre ao passo seguinte. Claro. E tem sido esse o caminho. Quando dás o salto aqui para criar o teu primeiro ginásio, estamos a falar que provavelmente estiveste aqui alguns meses a preparar, ou como é que foi esse processo? Não é? Já tinhas tudo estruturado? Não, estive uns meses a preparar. Quanto tempo demorou entre tu saíste de onde estavas e abrir portas do teu primeiro ginásio? Assim, o tempo foram 3 meses. Okay. 3 meses. Okay. Mas já estava a preparar, antes da minha saída, já estava a preparar aqui com algo, não muito tempo, mas preparar como é que eu organizava e como é que eu poderia sair. Okay. Quando dás o passo para abrir o teu primeiro negócio, qual foi assim o teu maior insight, impacto que tiveste, que é, ok, agora isto depende de mim, ou qual é que foi esse teu... Olha, foi uma mochila cheia de pedras às costas. Foi aqueles medos todos, não é? Por mais que a gente tenha conhecimento e ter passado na prática, não é? A trabalhar por conta de ontem, mas perceber um bocadinho todo o processo, para quando a nossa cabeça está no cepo, a coisa é diferente.
e é muito mais pesada, por isso havia aqui muitos medos, muitas incertezas sobre como é que o projeto poderia correr. E, felizmente correu bem, podia ter corrido muito mal, muito mal. Eu acredito coisas como, eu sei que aqui que se consegue clientes, será que eu vou conseguir clientes ali? Havia sempre um risco muito associado, era uma marca nova, não era conhecida, havia um conjunto aqui de fatores que, se eu hoje, como é que eu te vou dizer isto, se eu hoje, porque a gente às vezes quando vamos aprendendo mais, tendo mais conhecimento, se calhar olhamos para trás, às vezes o ser um bocadinho irracional e inconsciente é positivo. Não temos medo, não é? Porque não temos medo, nem temos medo, porque nem sabemos que esses medos existem, Claro. não é? E ainda bem que eu fui um bocadinho até inconsciente, com muito risco associado, quase que cego, e só tinha um plano. Isso também foi um gatilho muito... ou dava, ou dava. Não havia plano B. Então eu fiz tudo que era possível, do que era possível. Eu recordo-me que foi em Santo Tirso, e eu ia e envolvia a minha família, a minha esposa e os meus filhos. Nós íamos ao domingo limpar o ginásio em obra, ia de aspirador, limpar. Ainda faço isso hoje, mas agora já num sentido mais prazeroso, porque eu adoro acompanhar as obras. Mas eu ia limpar a obra, varrer, aspirar, arrumar o entulho todo, para eles na segunda-feira terem mais condições, fazerem o trabalho com mais rapidez, porque para mim cada semana que eu me atrasava era dinheiro que não entrava, claro, em termos de faturação. E era sábados, era domingos, era trabalhar não sei quantas horas. Acho que ainda não podia esse ritmo, só não me dedico tanto à limpeza das obras. Agora outras coisas, não é? Quando tu inicias o projeto, obviamente tu inicias com este ginásio, já havia a intenção de criares uma cadeia, ou isto foi ou seja, já havia esta visão, foi algo que, mais uma vez, como o teu percurso foi alinhado? Não, o meu objetivo era que aquele projeto tivesse sucesso, e esse era o meu foco, e era limitado desse medo também. Sempre fui também curtindo um bocadinho a viagem. Boa. Que acho que isso que é importante. Se tiver aquela meta que pode ser até um bocadinho cega, acaba por limitar um bocadinho a jornada. E eu sempre fui passo a passo. Ok, o primeiro projeto correu bem, está validado, senti confiança, senti muita confiança até da própria equipa que estava comigo, e isso até me incentivaram, e porque não um segundo. E eu, e gerir financeiramente as pessoas e recrutar mais pessoas, e fui sempre passo a passo. Eu costumo dizer que quem marca o ritmo de crescimento da Focus não sou eu, são as minhas pessoas. E eu rio-me com elas todos os anos e pergunto-lhes o que é expectável para eles no próximo ano. Empresa. Porque acho que envolver e comprometer, e não só empurrá-los para a pressão, empurrá-los para uma ambição que é só minha, pode ter consequências muito negativas. E as pessoas depois não estarem envolvidas no projeto e sentirem o projeto também como deles, e não só serem levados sempre na força do Arthur. Eu acho que envolvê-los faz muito mais sentido para eles e para mim também. E assim continuamos muito mais comprometidos na viagem. Já vou voltar a esse tema das pessoas, que eu acho que é importante, e tenho aqui uma frase que tu disseste que acho que resolve bem isso, mas queria perguntar-te antes disso uma coisa, que é: passares de uma operação para duas, acredito que tenha um impacto muito maior do que hoje em dia passares de 6 para 7 ou para 8 ou para 9, não é? Já tens uma máquina mais estruturada. Qual foi a maior dificuldade? Porque há muita gente que tem um negócio e fica naquele negócio com medo de passar para o segundo. Qual foi a maior dificuldade que tu tiveste de passar para um segundo, e o que é que fizeste para ultrapassar essa dificuldade? É diferente, 1 para 2, 2 para 5, 5 para 7, e talvez agora para 10, e de 10 para 20 vai ser outros desafios. Claro. Maior dificuldade, eu não senti muita, sou-te honesto, que é, eu percebi rapidamente que eu não podia só estar a operar todo o dia no ginásio. Essa questão, quem tem um ginásio normalmente, ou quem tem um negócio, está a operar ali o tempo todo. Não é? E eu estava muito na operação, no ginásio, mas percebi que para escalar eu tinha que ser da operação e tinha que ter as pessoas certas à frente daquele negócio para poder replicar o processo com novas pessoas. Então eu também muito cedo percebi isso, até porque
Para eles que estavam a liderar o ginásio, os coordenadores, o diretor do clube, a parte técnica, a minha presença acaba por ser um bocadinho até castradora, que é está ali o dono do ginásio, e até podia nem estar a influenciar positivamente, porque era um controle demasiado excessivo. E então eu disse, eu não estou aqui a fazer nada, se eles estão a entregar o resultado, se eles estão a cumprir o plano, eu, antes de estar a acrescentar, eu posso estar a atrapalhar. Então saí da operação e foi quando eu percebi, ok, sem mim, sem a minha presença do Arthur, isto funciona. Isto funciona. Isto funciona bem. Eu só tenho que estar próximo para lhes dar suporte e posso servir para as suas necessidades. Então eu consigo replicar isto. Sim. Exercício. Capital. Onde é que tenho capital? Novamente. Onde é que eu posso reinvestir e criar uma segunda unidade? E percebi também que muitas vezes nós não podemos sermos donos do negócio, não é estarmos no negócio. Claro. Estamos fora da operação. Corrigi-me se eu estiver errado, mas o facto de eu teres trabalhado numa estrutura que já vinha direcionada para criar estrutura para o negócio funcionar, e não que o dono do negócio estivesse a trabalhar no negócio, provavelmente aí ajudou, não é? Sem dúvida, claro. Eu costumo dizer, eu não sou uma pessoa muito inteligente, não sou, garantidamente. Sou uma pessoa que consigo absorver muito a informação, consigo filtrá-la. Isso não é inteligência? Talvez. A estudar preguiçoso, muito preguiçoso, fui sempre um aluno medíocre. Eu só atingia aquilo e estava fixe. Mas sempre fui muito a absorver o comportamento, as ações, porque é que fazem isto, porque é que, para mim tudo tem que ter sentido, tem que fazer lógica. Há sempre um porquê. Quando as pessoas atingem um patamar de sucesso, as coisas não aparecem por acaso. E então, entender como é que chegaram lá e perceber a lógica do processo para chegarem lá é reduzir a curva de aprendizagem. Claro. E no fundo foi isso que eu, ao empreender dentro da marca onde trabalhei, acabei por também estar a absorver de todo esse crescimento e como é que tudo se estruturava. Por isso, foi uma vantagem para mim que eu aconselho a quem está a iniciar, que comece pela base, que não queime etapas, que se aproxime e que siga quem já passou pelo processo, porque vai reduzir muito a curva de aprendizagem. Sim, hoje em dia há muito aquela questão de eu tenho que ser empreendedor à força, as redes sociais vendem muito isso e não se criar uma base bem sólida. Repara, no teu caso, caso se não tivesses passado por esse processo todo, 10 anos. 10 anos. Pouco tempo. É isso. Se calhar tinhas tido muito mais dificuldade em escalar o negócio que hoje consegues escalar, porque a visão que tens do negócio é totalmente diferente. Se calhar nem consegui. Pois. Se calhar nem consegui. Estavas a falar e eu estava-me a lembrar de uma conversa que tive aqui há cerca de um ano atrás com uma pessoa que é representante em Portugal de uma marca francesa na área de franchising também, não na área onde eu atuo. Eles têm um conceito muito interessante que é, eles promovem muito a expansão interna, ou seja, uma pessoa que tem um negócio com eles que possa criar mais, mas não deixam a pessoa criar um segundo negócio. A pessoa, se quiser, tem que passar para um terceiro, ou seja, tem que comprar 2 a seguir, tem que passar de 1 para 3. E ele disse-me aquilo e eu, mas porquê? Na altura não entendia bem a lógica, é muito simples. Uma pessoa que cria 2 e que é operacional divide-se entre os 2 e tem 2 meios negócios. Uma pessoa que cria 3 tem que criar estrutura e passa a ter 3 negócios e a funcionar. E eu, olha, boa insight. E foi o que tu acabaste por fazer, porque tu a determinada altura fizeste uma coisa que foi muito inteligente, que é, ok, tenho um negócio, está a funcionar, eu saio daqui, ele continua a funcionar durante um determinado período de tempo, portanto eu não sou necessário cá, posso replicar isso a partir daí. Voltando aqui à questão das pessoas, que ficámos aí há pouco e quando falamos com qualquer pessoa empreendedora, pessoas é sempre um tema, não é? Portanto, e tu colocaste aqui uma frase na informação que partilhaste comigo, que é a ambição misturada com a oportunidade e as pessoas que acrescentam valor, o resultado é crescer na carreira e assim foi. Isto na altura falando do teu percurso na outra empresa. A ambição, para ter essa ambição, eu falaste há pouco, é importante as pessoas certas e é importante para o teu sucesso, sem dúvida, essas pessoas. O que é que tu fazes hoje em dia para poder atrair essas pessoas? Porque é sem dúvida, talvez o maior fator de sucesso de uma empresa, não é? É o único até, se falarmos a falar de um software. É muito mais soft skills do que hard skills. A gente quando tem uma framework, um modo operandi muito bem claro, com mais tempo ou menos tempo, para a execução, as pessoas pela repetição acabam por conseguir lá chegar e tornar-se eficientes.
Os soft skills, né, que é o talento, tem muito mais a ver com os valores que eu acredito. E então, no nosso processo de recrutamento, nós recrutamos mesmo pessoas, não técnicos. Então, porquê? Para criarmos aqui um match se tem o perfil certo que nós queremos, se tem os valores que nós defendemos e que acreditamos, torna-se muito mais fácil, até porque eu costumo dizer, nós não fazemos entrevistas, nós temos boas conversas. Eu começo sempre assim, nós não fazemos entrevistas, temos boas conversas para conhecermos as pessoas. E quando criamos aqui uma empatia, quando há aqui algumas questões-chave que nós vamos utilizando para perceber quais são os valores efetivos, porque as pessoas muitas vezes hoje já vêm preparadas para o momento da entrevista, já vêm muito condicionadas, e nós, quando temos um modelo de conversa que é fora daquilo que é o padrão, as pessoas estão um bocadinho até desconfortáveis na fase inicial, e depois começam-se a libertar mais um pouco, e é isso que nós queremos, para efetivamente perceber, ok, este tipo de pessoa, pelas experiências de vida que tiveram, também é nosso critério, pessoas que foram da competição, é nosso critério, porque efetivamente ajuda muito na superação, na resiliência e todas essas competências, mas é muito mais isto, que é o talento, nós vemos o talento mais com os soft skills que se encaixam naquilo que nós pretendemos, e eu acho que é muito mais isso, porque até depois, repara, os nossos valores são colocados à prova todos os dias, e muitas vezes de uma forma até tem que ser natural, depois acaba por ser natural, em circunstâncias até mais agressivas, de pressão, de mais stress, nós acabamos por nos revelar, e se esses valores que estão nos intrínsecos, nesses momentos, se a pessoa partilhar os mesmos valores do que nós, vai haver aqui uma simbiose que vai haver entendimento. Se tiverem valores diferentes, vai entrar em ruptura. E nós, quando estamos no mundo do trabalho e que temos a atingir resultados, porque somos uma empresa com a cultura de resultados, ok? Entramos muitas vezes ali num stress, numa pressão para atingir resultados. E quando entramos numa gestão até de conflitos, vamos sobressair mais aquilo que nós somos. Não sei se me faz entender. Sim. E é quando nós nos revelamos verdadeiramente. E então, se as pessoas tiverem os mesmos valores que nós, acabam por nós resolvermos aqueles conflitos de uma forma muito simples. Juntamente com isso, nós temos lá um lema, lá num quadro meu que temos lá no escritório, que é tratarmos bem as nossas pessoas e responsabilizá-las. Juntamente com isso, uma boa gestão de expectativas na relação empresa-colaborador, colaborador-empresa. Isto acontece logo de início na nossa primeira conversa. Nós trazemos clareza logo para o momento do que é que nós esperamos da pessoa e o que é que a pessoa espera de nós. Pomos tudo em cima da mesa. Logo. Falámos sobre a pressão, falámos que vai ser desconfortável, falámos que vai haver momentos em que vai dar vontade de desistir. Okay? Colocámos mesmo esse contexto, que é até para percebermos efetivamente se a pessoa está com o perfil certo e com a ambição certa para passar todos estes desafios. Trabalhar numa cultura de pressão, de resultado, aliás, como falaste aí, implica ter pressão. Não há como. Mas também para quem gosta de resultados, vai ganhar muitas asas numa cultura como essa. É isso. Como é que tu fazes no dia a dia para para construir uma cultura dessas, que esteja ou seja, estamos a falar de pessoas que têm de estar focadas em resultados, porque as empresas, podemos dizer que são pessoas, etc. Tudo bem, é verdade, mas as empresas têm que ter resultados para as pessoas poderem ter resultados e poderem ter condições também. Como é que tu fazes isso no teu dia a dia? Eu utilizo uma estratégia muito simples, que é a maior parte das nossas conversas são sobre resultados. Então isto acaba por ser uma cultura, que é quando nós estamos a conversar sobre o trabalho, estamos a conversar sobre que resultado é que vamos obter. E se isto se for construído de uma forma diária, nas nossas conversas, não é? acabamos por estar sempre inerente à cultura do resultado, que é não vemos com histórias, por causa disto ou por causa daquilo, não, ou bem logo com soluções, assumimos a nossa responsabilidade quando falhamos, mas vamos logo trabalhar para as soluções e falar sobre os resultados de uma forma aberta. E aqui quando falo de uma forma aberta, que é, nunca há uma conversa numa ofensiva, numa ofensa pessoal. É aquilo que é a empresa e aquilo que a empresa espera e trazer essa clareza e seriedade, que muitas vezes é desconfortável, é desconfortável, mas é essa a forma como nós temos que estar e é a forma como nós estamos, e eu defendo que assim seja. E quando o colaborador
não está muito confortável com uma situação, tem que ter toda a liberdade, e tem, para vir de uma forma honesta, sem estar com medo de ser penalizada por ser honesto e genuíno com o seu desconforto. Sim. E às vezes é desconfortável para nós enquanto líderes, mas... Muito desconfortável. Sim. E põe-me muitas vezes a pensar como é que eu consigo resolver alguns desafios. Sem dúvida. Mas esta cultura, e a pergunta que estava a dizer que tem muito a ver com isto, que é se as nossas conversas no dia-a-dia forem sobre resultados, acabam por quem tem a cultura de resultados e esse talento de atingir alta performance, acaba por ser inerente. E também quem não a tem vai se sentir que não está no contexto certo. É exatamente a pergunta que eu tenho aqui a seguir para te fazer, que é, isso é quase uma seleção natural. A questão da gestão de expectativas que já fazes, com depois a prática que efetivamente faz aqui uma coerência com as duas coisas, ou seja, depois acaba por uma seleção natural. Quem não tiver ritmo, acaba por não estar no sítio certo, provavelmente. Sim. Pode ser feliz noutro projeto, noutra marca, pode ser no nosso setor, claro. Está tudo certo. Sim, há culturas diferentes e se calhar pessoas não estão na cultura certa para elas. É isso mesmo. Tu hoje em dia já tens, por exemplo, colaboradores que te trazem ou que te recomendam outras pessoas? Isso, sem dúvida, felizmente. Já facilita o processo também. Muito, porque se nós conseguimos ser fortes em manter esta cultura e a forma como é que são os nossos valores e passamos isso para as nossas pessoas, se elas se sentem felizes e se sentem realizadas dentro da organização, eles são os maiores promotores da marca. Porque eles vão partilhar a sua história, a sua vida, o seu dia-a-dia de uma forma prazerosa e feliz. E acabam por estar a recomendar e a influenciar outros. E então, felizmente, também temos mais pessoas a procurar, à medida que a marca vai crescendo, claro. A procurar e acabamos por atrair esse talento e não só pelo processo de recrutamento mais formal que também o fazemos. Ok. Por exemplo, as pessoas trazerem outras pessoas, é algo que tu estimulas ou é algo que foi natural nas pessoas? Eu estimulo, porque eu acho que é a nossa responsabilidade, se o colaborador se sente feliz, entendes? Partilhar. Boa. Partilhar, porque até mesmo para diretores que constroem equipas, partilharem a sua história, partilharem como é que eles se sentem. Sim. Provavelmente vão trazer pessoas que queiram, que prezem dos mesmos valores que eles, trazer para dentro da sua... Eu gostava de estar ali. É isso, sim. Isso. Boa. Não, esta questão eu fiz a pergunta porque às vezes há quase um medo de pôr os colaboradores a partilhar, com o medo que haja outra empresa que vá captar esses colaboradores. Acho que esse é um pensamento, desculpa, mas acho que é um pensamento muito mediocre e de falta de autoconfiança daquilo que faz. É verdade, e olha que às vezes a mim também me acontece e também me interessa. Eu vou partilhar contigo uma questão. No outro dia estamos a desenvolver um software e estava a fazer uma reunião com a empresa que está a desenvolver o software e partilhei, dei-lhes ideias, etc. E a seguir estava a partilhar com um elemento da equipa as ideias e veio-me um pensamento que é, para lá, tu a partilhar isto com eles também têm outros clientes. E vão levar essas ideias para outros clientes, natural. Mas as minhas ideias também, muito provavelmente, alguém a ter a seguir. E naquele momento pensei uma coisa, que é, estou a ter um pensamento tão redutor, eu tenho que pensar como é que eu vou estar à frente, não é? Quem é que me está a copiar atrás? Isto às vezes acontece, portanto, não somos livres de ter este tipo de pensamento. Daniel, se nós olharmos muito mais para dentro, temos tanta coisa a melhorar do que olhar para fora. Sim. E se nós olharmos para dentro e para as nossas pessoas, e se a nossa energia for focada nas nossas pessoas, não temos de estar muito preocupados, pois os que estão cá, os que estão da parte de fora, é que vão ter o desejo de fazer parte. Sim, sem dúvida. Olha, eu disse há bocado antes de começarmos que ia dizer a determinada altura que já estamos a conversar há algum tempo. Não sei se já te percebeste, mas já estamos a conversar há algum tempo. Não faço a mínima ideia, mas tem sido foi muito agradável. Vou-te fazer aqui umas perguntas finais que eu costumo fazer aqui, que acho que são importantes para quem nos ouve. E a primeira delas é, desde que criaste o teu negócio, qual foi ou os conselhos melhor que tu recebeste e que impactaram os teus negócios? Boa. Olha, recebi um feedback de uma pessoa que noutra área de negócio, completamente distinta, e quando eu falei sobre a ideia, ele disse-me, olha, não faças como eu, constrói o teu negócio, não te vincules emocionalmente
e prepara-o sempre a vender. No início aquilo era muito complexo, eu não entendi nada do que ele estava a dizer, honestamente. Hoje faz todo sentido o que ele me disse há 3 anos atrás. Ok. E na realidade já era um bocadinho o que estavas a fazer na questão de que o negócio não depender diretamente de ti, não é? Isso mesmo. Isso foi um input entre muitos. Esse foi um que me marcou, que é não te vincules emocionalmente e prepara-o sempre para vender, porque vais trabalhar sempre para o melhor resultado possível. Sim. Por acaso foi um dos maiores insights que eu estive agora há cerca de um mês atrás nos Estados Unidos, e é uma cultura do ponto de vista de empreendedorismo completamente diferente da nossa, muito mais enraizado, e estamos num contexto até de franchising, startups, etc. E o discurso é sempre este: preparar a empresa para não depender de vocês, para que quando um dia quiserem fazê-lo, vender. Quando os vossos filhos não quiserem pegar no negócio, vocês poderem vender. Porque nós em Portugal temos um contexto muito de microempresas, de familiar, e na esperança sempre que os filhos vêm e pegam no negócio, depois os filhos não se revêem no negócio e o negócio não prospera. Portanto, sim, sem dúvida. Acabamos por ver. Outra pergunta: qual é que achas que é o maior mito que existe sobre o empreendedorismo, nomeadamente sobre o sucesso aliado ao empreendedorismo? Qual é o maior mito? Uma boa questão. Eu acho que ainda agora não, já começa os social media já começam a falar muito mais de empreendedorismo, mas eu acho que ainda há muito medo associado a empreender, porque culturalmente, quando uma pessoa que quer empreender e criar o seu próprio negócio está mais com medo da reprovação social do que propriamente em ter sucesso no negócio. Eu acho que isso que é um bloqueio gigante, e que os americanos é um exemplo contrário disso, não é? Completamente o contrário. Eu acho que devemos inspirar aí nos americanos, sem dúvida, de empreender, arriscar, começar cedo a sentir essas dores e cometer esses riscos e alguns erros também, para nós limparmos a mente da aprovação social ou da reprovação social. Eu acho que vamos ser muito mais felizes. Sim. Última pergunta: se tu só pudesses dar uma dica a uma pessoa que quer ser empreendedor, ainda não é, que fosse um livro, um curso, uma experiência, o que seja, se fosse só uma, o que é que tu aconselhavas? Que não queime etapas. Acho que não deve queimar etapas. Acho que vou ser congruente com o que disse até agora, que é ver quem já passou pelo processo, passar todas as etapas desse processo, para aí sim, quando tomar a decisão de empreender, os medos vão estar muito mais reduzidos. À medida que nós vamos aumentando o conhecimento, vamos nos reduzindo os nossos medos. Claro. E mais preparados nós vamos estar. E eu acho que muitas vezes nós, se quisermos andar muito rápido e atingir resultados e a liberdade financeira tudo muito cedo, estamos a queimar muitas etapas que depois podem ser uma fatura muito pesada. Por isso acho que não queimar etapas e entender cada uma delas, até efetivamente estar minimamente preparado para tomar a decisão de empreender, porque empreender é duro. É muito duro, é muito solitário, é muitas coisas, e acho que não queimar as etapas era o conselho que eu dava. Estavas a falar e eu veio aqui um insight. Eu acabei de dizer a questão das empresas familiares, que depois ou não mudam de geração ou não corre bem. Estavas a falar, eu estava a pensar na questão das etapas, e que há várias empresas em Portugal que até são um sucesso de passar de geração em geração. Eu sou muito curioso em ler biografias, etc. E há uma coisa que agora que me lembro, que é comum entre elas, que é as pessoas que hoje em dia estão na liderança, que são filhos ou netos dos fundadores, são pessoas que passaram nas etapas todas da empresa, que não entraram diretamente para a gestão. Muitos deles, estão a lembrar do Grupo Delta, por exemplo, passaram pela área comercial, visitar cafés, vender café, etc. Portanto, é algo muito, muito interessante, a questão de não queimar etapas. E temos aqui bons exemplos também. E esses bons exemplos, no fundo, têm resultado. Sim. Por isso, não há muito que inventar a roda, e é perceber quem passou pelo processo, como é que o fizeram, Sim. E depois replicar. Claro. Olha, Arthur, muito obrigado pela conversa. Fica aqui prometido que voltas cá quando tiveres 30 ginásios?
mais. Quem sabe, pode ser rápido, pode ser longo, não sei. Não sei. Mas fica prometido que chegar a voltas um dia para contar qual é que foi a próxima etapa, porque acho que pode ser muito interessante fazermos isso. Obrigado, Daniel, obrigado pelo convite. Vamos deixar as tuas redes sociais nos comentários do podcast para que possam seguir o teu percurso e o Focus, claramente, que vale a pena ir acompanharem também, porque estás aí a expandir pelo país, vais estar perto de alguma das pessoas que nos ouvem, de certeza. Sim. Muito obrigado. Obrigado. Vemos em breve. Obrigado.